Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos estudar um pouco a respeito da parábola dos talentos. E essa parábola, ela fala a respeito da nossa fidelidade e da nossa diligência na obra de Deus. Tá? Vamos deixar marcado aqui o texto e vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler o verso 1 e o verso 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e o verso 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja que estava em Corinto, aos irmãos que estavam em Corinto, capítulo 4, verso 1 e 2. Ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso,
requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Então, irmãos, fazendo aqui um paralelo com a parábola que Jesus contou e as palavras de Paulo à igreja de Corinto, percebemos que a nossa posição como cristãos é a posição de um mordomo. O que é um mordomo, irmãos? Um mordomo é uma pessoa que cuida da casa, não é isso? Na verdade, o mordomo ele tem uma posição assim, não é só de cuidar, né? Mas ele administra a casa, né? Normalmente uma casa tem outros servos, né? Uma casa grande, uma pessoa muito rica, e você tem um mordomo que é o responsável pelo andar, pelo caminhar da casa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, nós cuidamos dos mistérios, né, da casa de Deus. E o que se requer deles? Fidelidade, irmãos. Fidelidade. A obra do Senhor, ela deve ser feita com muito temor, tá? Se nós formos lá na carta aos Filipenses agora, vamos lá, um pouquinho mais para frente aí. Filipenses capítulo 2. Filipenses é depois de Efésios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2. Vamos ler o verso 11 e 12. Não, vamos ler o 10 também. Filipenses capítulo 2, o verso 10 a 12. Eu vou pedir para a Marisa ler para mim. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala a respeito de que um dia todos nós estaremos diante do Senhor, Jesus. Tá? Por isso ele aconselha, né? De sorte que, meus amados, sede obedientes não só na minha presença, mas também na minha ausência, e que você opere a salvação, né? A sua posição agora como salvo, com temor e com tremor. Então agora, né, pensando nesse aspecto, nosso como mordomos, que devemos ser fiéis e trabalhar com temor e tremor, né? Até mesmo com receio, porque o nosso Senhor é o Senhor de toda a terra. Vamos voltar lá para a nossa parábola, porque a parábola, ela descreve um homem rico, que ia se ausentar da sua pátria, né? E ele convoca os seus servos, e o que ele faz? Ele distribui talentos para cada um dos 3 servos dele, né? Então ele fala, ó, vou deixar esses talentos aqui, vocês cuidam deles, negocie eles, trabalhe com eles. E ele distribui os talentos para cada um dos servos uma quantidade diferente. Por quê? Porque cada um dos servos tinha uma capacidade diferente, tá, irmãos? Né? A gente percebe que os servos, de acordo com a sua capacidade, vão negociando os seus talentos. Uns são fiéis e um deles não é fiel, né? É displicente, é negligente, tá? E então, no final das contas, o Senhor volta e ele vai exigir de cada um o seu talento. Tá? Existe uma outra parábola que está lá no Evangelho de Lucas, que nós não vamos ler,
mas que é muito parecida, ela faz um paralelo com essa parábola. Essa aqui é a parábola dos talentos, lá é a parábola das minas. Né? O Senhor vai e distribui uma mina para cada um, e depois ele pede conta de cada uma dessas minas. Tá? E ele vai recompensar a cada um de acordo com a sua fidelidade. Tá? Bem, vamos pensar agora, irmãos, na questão da distribuição. Tá? Vamos lá, capítulo 25, verso 14 e 15. Eu pedi para a irmã Linda ler para mim. De Mateus? É, de Mateus, tá, irmão? Voltamos para Mateus, tá? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Se ausentou-se logo para longe. Muito bem, então vamos pensar nessa distribuição aqui, irmãos. Vamos pensar no talento. O que era um talento naquela época? Era um valor, só que era um valor muito grande. Tá bom? Era assim, irmãos. Um talento, ele valia aproximadamente 6.000 denários, que era uma outra moeda. Um denário, irmãos, ele era aproximadamente o valor de um dia de trabalho. Então, vamos pensar aqui, irmãos. Ó, um dia de trabalho. Vamos imaginar que a diária hoje de um pedreiro, de um meia colher, R$100. Tá bom? R$100? R$100. Um dia de trabalho. Um talento valia 6.000 dias de trabalho. Então é 6.000 vezes 100. É pouco dinheiro? É muito, irmãos. É muito dinheiro, era algo valioso. O que significa que quando esse Senhor distribuiu os seus talentos, ele deu algo de valor, irmãos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Mesmo um ainda era de grande valor. Concorda comigo que era um valor muito grande? Era 6.000 vezes 100. 6.000 vezes 10 dá 60.000. Então era 600.000. Vamos arredondar para R$500 mil. Era muito dinheiro, irmãos. Tá? Aproximado, tá, irmãos? A gente está aqui para a gente tentar se situar. O que ele pediu para cada um? Para a pessoa administrar aquele valor, aquele bem que ele tinha. Tá? E ele distribuiu para cada um segundo a sua capacidade. Então, o que tinha maior capacidade, ele recebeu 5 talentos. Mas o que tinha menor capacidade, ele recebeu só 1 talento. Irmãos, nós podemos fazer um paralelo conosco e o reino de Deus, ou com a igreja de Cristo. Cada um de nós, irmãos, recebemos do nosso Senhor dons e talentos. O nosso trabalho na igreja é algo precioso, irmãos. Pensa bem, o que a igreja oferece para o mundo hoje? O evangelho de salvação. O bem mais precioso que pode existir, como nós vimos na semana passada, né? Aquele tesouro escondido, que alguém, quando descobre, o que ele faz? Ele requer todas as suas energias, todo o seu valor, para poder ficar com aquele bem. Irmãos, cada um de nós recebe de Deus talentos, tá? Esses talentos, irmãos, pode ser recursos naturais, que fazem parte da nossa natureza aqui, você entendeu? Mas também pode ser espirituais. Nós podemos servir a Deus através do nosso tempo, através do nosso dinheiro e através da nossa capacidade. Não é verdade?
Deus tem distribuído talentos para os seus servos. E cada um de nós, irmãos, recebe o talento de acordo com a nossa capacidade. Mas quando nós pensamos na igreja, no corpo local, irmãos, o apóstolo Paulo fala que cada membro é importante. Porque Deus distribui cada um de acordo com a sua importância, de acordo com o que Ele quer. Um fica responsável de pregar, outro fica responsável de limpar, outro fica responsável de orar, outro de cantar. Cada um de nós, irmãos, é importante. Administrar a obra de Deus. Olha, irmãos, o pastor é importante na igreja? É, mas e os irmãos não são também? Já pensou uma igreja sem servos? Só o pastor? Não adianta nada. Vai cuidar não tem ovelha? Um pastor só pode desenvolver bem seu ministério se ele tiver ovelhas. Se ele tiver mais ovelhas, tem que ter mais capacidade. Se ele tiver menos ovelha, tem que ter menos capacidade. Mas é importante o pastor, mas é importante o diácono, é importante o obreiro, o evangelista, aquele que participa dos cultos, que é fiel nos cultos. Então veja, essa parábola está falando a respeito de um Senhor que Ele chama os seus servos e dá talentos. O Senhor, irmãos, Ele nos dá talentos, aptidões, para que possamos desenvolver para o crescimento da igreja. Tá? Outra coisa que é importante é que Ele repartiu de acordo com a capacidade de cada um. O que nos leva a entender, irmãos, que pela parábola, ele conhecia bem os seus servos. Já pensou se ele tivesse dado 5 talentos para aquele que ele deu só 1? O prejuízo tinha sido maior. Não é verdade? Tinha sido muito maior o prejuízo. Mas ele, conhecendo os seus servos, ele chama os servos e dá a cada um segundo a sua capacidade. Mas, irmãos, ele não menosprezou nenhum dos servos. Porque como nós vimos aqui na comparação, um talento era muito dinheiro. Era algo precioso, irmãos. Mas ele ele dividiu para cada um segundo a sua capacidade. Agora vamos ver o trabalho dos servos, tá, irmão? Vamos lá. Capítulo 25, a partir do verso 16, vou pedir para o irmão Moacir, lê o 16 para mim. O verso 16. O versículo 16. Tendo ele partido, porque recebera 5 talentos, negociou com eles e guardou outros 5 talentos. E granjeou, né? Ele ganhou aí outros 5 talentos. Então, peraí. Esse que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele era extremamente talentoso, irmãos. O Senhor nem virou as costas direito, ele já começou a negociar. Certo? E ele conseguiu granjear outros 5. Ele negociou e conseguiu ganhar mais, irmãos. A gente percebe que ele realmente foi atrás. Irmãos, o cristão empenhado na obra de Deus, ele vai utilizar os seus talentos, irmãos. Ele vai estar sempre participativo. Ele vai estar sempre envolvido. Ele quer que o reino de Deus cresça, ele quer que a igreja se desenvolva, ele quer se fazer útil. E ele não só recebe o talento, mas ele multiplica esse talento, tá? Então a gente percebe que esse servo aqui que recebeu 5, ele foi muito inteligente, muito talentoso, ele foi realmente envolvido naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Mas no verso 17, a gente tem um outro servo. Irmã Nilda, lê para mim o verso 17. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também
Irmãos, vamos pensar nesse que recebeu 2 talentos. Ele recebeu menos da metade do outro. Porque a metade seria 2,5. Ele só recebeu 2. Mas ele não se preocupou, irmãos. Ele não quis saber do outro. Ele quis saber do dele. Ele não recebeu 2? O que ele fez? Ele também foi fiel naquilo que ele recebeu. Ele não ficou preocupado com o outro. Ele trabalhou e granjeou o dobro também. Olha, irmãos, que ele recebeu bem menos que recebeu 5. Porque mesmo ele dobrando, ele ainda tinha menos que recebeu 5. Não é verdade? Irmãos, para de olhar para o outro. Você não tem um talento? Faça com o seu talento. É isso que a gente tem que tirar da lição dessa parábola. Não importa se eu recebi bastante ou pouco. O importante é que cada um de nós recebe um talento, irmãos. Cada um de nós é útil para algo na igreja. Podemos ser útil, mesmo que não seja pregando a mensagem. Mas se você está preocupado em trazer um copo de água para o pastor aqui na hora do calor, olha só, pelo menos eu não precisei parar aqui e lá pegar água. Alguém veio aqui e trouxe a água. Foi atento, percebeu a necessidade. Irmãos, esse que recebeu 2 talentos aqui, ele é um excelente exemplo para nós, irmãos. Porque, desculpa, pode falar, irmão Moacir. Esse que recebeu um talento, ele Nós vamos chegar nele. O importante é o exemplo desse que recebeu 2, irmãos. Talvez ele seja até mais importante que o que recebeu 5. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você não fica olhando para o outro, mas você faz o seu, independente de quanto é que é o importante, irmãos. A pessoa que é mordomo, que é fiel na sua mordomia, ele não está preocupado com a grama do vizinho. Ele está preocupado com a grama dele. Olha só, o último, né? O último foi o pior de todos. Lê para mim, irmã linda, o verso 18 agora. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha aí, irmãos. Esse foi o pior exemplo. Ele recebeu o talento, irmãos. Dá a impressão de que ele recebeu pouco, não dá, irmãos? Mas a gente já percebeu que um talento era de grande valor. Mas ele não deu valor para aquilo que o Senhor dele colocou na mão dele. Ele foi um péssimo exemplo, irmãos. E o pior de tudo, irmãos, que ainda foi reclamão. Isso é a pior parte, irmãos. Ele não só não teve a capacidade de desenvolver, mas jogou a culpa no Senhor. Quer ver, ó? Vamos lá, vou ler o verso 24 e o verso 25. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, além de não fazer nada, ainda jogou a culpa no Senhor. Reclamou do Senhor. Ah, poxa, eu percebi que você era muito durão e eu não quis correr o risco. Covarde, irmãos. Irmãos, nós não recebemos um espírito de covardia, mas de força, de poder, irmãos. Cada um de nós tem um talento, irmãos. Não importa se é muito ou se é pouco. O importante é que a gente tem que desenvolver o nosso talento. Não podemos nos acovardar como este. E ainda vai jogar a culpa no Senhor. Ah, Senhor, fiquei com medo. Fui covarde. Porque eu percebi que o Senhor é duro. Olha aí, irmãos. Olha a lição para os dias de hoje. Irmão, se Deus tem colocado algo no seu coração, sabe o que você deve fazer? Desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração.
Pastor, mas eu queria tanto cantar um hino, um corinho, eu queria tanto que fosse mais animado. Faça! Pastor, mas está muito calor na igreja. Traz um ventilador mais poderoso aqui. Pronto. Mas não importa, eu estou dando exemplos, mas pensa bem. Irmãos, olha, eu não posso reclamar dos irmãos dessa igreja. Porque apesar de nós sermos poucos, irmãos, vocês são muito trabalhadores. Vocês são muito mordomos. Porque eu posso contar com os irmãos. Mesmo aqueles que são mais distantes, são participativos. E isso para mim é um grande privilégio. Por isso que eu gosto dessa parábola. Porque essa parábola ela mostra que a gente pode ser fiel nas pequenas coisas, irmãos. Não importa se é na oração, se é numa oferta pequena, se é na participação, não importa. O que é importante que na igreja, irmãos, o importante é aqueles que participam, que se envolvem, que participa. Olha, se você pode estar aqui na terça-feira, esteja na terça-feira. Se você pode estar aqui no domingo 5 horas, esteja 5 horas. Se você pode fazer algo, faça. Olha, a minha mãe mandou uma mensagem no último culto, de domingo agora. Ela falou, nossa, que bom que o irmão da gaitinha tocou de novo. Já estava com saudade. Tá vendo? A gente pensa que não tem ninguém observando, mas tem, irmãos. Porque vai ser aceito o que cada um tem para dar, irmãos. Essa parábola do talento, ela é muito importante, ela é muito rica no ensinamento dela. Mas a gente não pode olhar para o exemplo desse servo que recebeu apenas um talento. Olha, irmãos, uma coisa que a gente pode perceber também é o sucesso e o insucesso dos servos. Olha só que interessante. Os primeiros servos, de acordo com a parábola, um recebeu 5, o outro recebeu 2. Mas o trabalho deles, irmãos, foi com muito êxito. Porque eu vou dizer, irmãos, você conseguir dobrar a quantidade é muito, irmãos. Pensa bem, eu te dou R$1.000 e quando eu volto você me dá 2.000. Dobrou. Eles tiveram grande êxito no trabalho deles, irmãos. Eles tiveram grande êxito. Eles conseguiram desenvolver o ministério deles, o talento que eles receberam. Então, de fato, a gente percebe que esses dois, eles foram muito cuidadosos, eles foram muito fiéis naquilo que Deus colocou na mão deles, do que o Senhor colocou. E assim nós devemos ser também. Outra coisa que é importante é que é o seguinte, irmãos, que quando nós trabalhamos, o Senhor faz prosperar. Ele abençoa. Olha, irmãos, nós não temos deixado de desenvolver o nosso trabalho nessa igreja, mesmo sendo poucos. E nós somos privilegiados, irmãos. Uma igreja tão pequena como a nossa consagrou um pastor. Irmãos, tem igreja muito maiores que não consegue fazer. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não, pensa bem. Se Deus permitir, irmãos, logo a gente vai ter uma igreja que vai nascer desta igreja. Não é maravilhoso isso, irmãos? Pensa. Irmãos, eu tenho 10 anos de ministério. Tem pastores que têm 15, 20 anos e não tem nem igreja para pastorear. Sabia? Então a gente percebe, irmãos, que quando a gente é fiel, Deus faz prosperar. Só que, por outro lado, o terceiro servo, irmãos, ele não estava muito satisfeito com o que ele recebeu, ele não foi cuidadoso, e aí o prejuízo foi maior, irmãos.
Porque além de ele não conseguir trabalhar bem o talento dele, no final, ele perdeu o talento. Olha lá, ó, se você for comigo aqui, ó, lá no verso 28, lê para mim, Marisa, o verso 28 e o verso 29. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até a quem tem ser-lhe-á tirado. Até o que tiver, não, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, peraí, irmãos, o problema de você receber o talento, irmãos, é porque se você não desenvolver o seu talento, se você não trabalhar, sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar. Entendeu? E aquele que tem desenvolvido o seu talento e que tem bastante talento, vai receber mais ainda. Então a gente tem que olhar para essa parábola e pensar no nosso trabalho, na nossa obra para com o Senhor, aquilo que a gente tem feito com os nossos talentos, irmãos. Por quê? Porque se você não desenvolve o seu talento, você corre um sério risco de ser tirado de você. Olha o que diz aqui, o Senhor falou, olha, tira aquele talento, porque a qualquer que tiver será dado mais, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, vai ser tirado, irmão. Então pensa bem, olha, irmãos, tem muitos servos do Senhor aí sofrendo, porque não tem oportunidade de servir a Deus, às vezes não faz parte nem de uma igreja, irmãos, não consegue se encaixar porque não desenvolve o seu talento. Então, nós devemos olhar para essa parábola e aprender com ela. Agora, presta bem atenção, irmãos, que tem mais um detalhe que é importante nessa parábola aqui. Quer ver só? Lê para mim, Marisa. Marisa não, Débora. Lê para mim, Débora, o verso 19. Então, ó, demorou bastante tempo? Aqui diz assim, ó, e muito tempo depois. Então, peraí, irmãos. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Não importa, irmãos. Pode demorar o tempo que for. Vai ter que prestar conta. Esse é um outro aspecto que é importante nessa parábola, irmãos. Porque nós vamos prestar conta, irmãos. Presta bem atenção. Um dia, todos nós vamos prestar conta dos nossos dons e talentos, das nossas obras boas e más. Não importa. Pode demorar bastante. Mas a gente vai prestar conta. Então, a parábola também ensina que você recebe dons, talentos, você tem tempo para desenvolvê-los, mas um dia você vai prestar conta. Quer ver, ó? Deixa marcada a parábola aqui, ó. Eu vou chegar lá, irmão, vou chegar lá, é porque senão eu não vou na minha sequência aqui, eu vou chegar lá. Ó, vamos lá, irmãos. Romanos, capítulo 14. Então vamos lá para a carta aos Romanos, capítulo 14. E eu vou ler o verso 11 e o verso 12. Presta bem atenção no que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu vou fazer um paralelo com a parábola, tá? Eu vou ler o verso 10 também, tá bom, irmãos? Então, Romanos, capítulo 14, verso 10, 11 e 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer
ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está vendo? Então veja só, irmãos, cada um de nós vai dar conta, irmãos. Um dia Deus vai nos chamar e vai chamar e vai pedir conta. Vai fazer o fechamento lá. O que você tem feito com seus dons e talentos, irmãos? O que você tem trabalhado para servir a Deus com aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Eu estou falando para mim também, irmãos. O que Deus tem colocado no meu coração? Como eu tenho servido a Ele? Eu tenho sido fiel nos meus dons e talentos? Naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para me cuidar? Pois esta parábola, ela chama a nossa atenção, ela nos exorta. Por quê? Agora nós vamos encerrar, vamos lá. Vamos voltar lá. Irmão Moacir, lê para mim o verso 30. Vai lá, irmão Moacir, estava ansioso. Não, Mateus capítulo 25, verso 30. Perdeu. Passai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí, ó, olha só, irmãos. A parábola ensina pra gente que esse servo que foi negligente, que foi um mau servo, infiel, ele não só perdeu o seu talento, mas foi lançado nas trevas exteriores. E ali há pranto e ranger de dente. Esse servo, irmão, foi um servo inútil. Irmão, pensa bem se não é para a gente se despertar. Pensa bem. É uma pessoa inútil. Já pensou um membro da igreja que não faz nada? Ele não canta, ele não dá dízimo, ele não trabalha, ele não participa do culto, ele reclama. Tem membro reclamão? Tem, irmãos. Tudo nunca está bom. Servo inútil. Mas ele vai dar conta para quem, irmãos? É para o pastor? Para Deus, irmãos. Porque nós aqui, todos nós aqui, inclusive eu, somos servos do Senhor Jesus, irmãos. E um dia todos nós estaremos diante dele no tribunal de Cristo, irmão. É claro que se nós pensarmos nas trevas exteriores aqui, talvez esse servo aqui nunca foi salvo. Mas eu não quero pensar isso, irmãos. Eu quero pensar que todos nós aqui, ó, como servos, um dia vamos estar diante do nosso Senhor, vamos prestar conta. Então é importante que nós possamos aprender que Deus tem dado dons, talentos, para que nós usemos para o engrandecimento do seu reino, para o engrandecimento da igreja, mas que dentro desse contexto da igreja, tem servos fiéis e servos infiéis, servos bons e servos maus, e cada um de nós vamos prestar conta, irmãos. Se for uma pessoa que não creu no Senhor verdadeiramente, ele vai responder no tribunal de Cristo, no tribunal branco, no grande trono branco. Se for um servo do Senhor verdadeiro, uma pessoa salva, vai prestar conta no tribunal de Cristo. E cada um de nós vamos receber nossos galardões, irmãos. A Bíblia fala muito sobre os galardões, tá? Cada um de nós vamos receber os nossos galardões. Que nós possamos ser servos bons e fiéis. Porque qual foi a recompensa dos servos bons e fiéis? Ele diz lá no verso 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. A recompensa, irmãos, é o gozo do Senhor. Tá? Talvez aqui a gente ainda receba ainda mais talentos, para que possamos trabalhar mais. Mas a nossa recompensa é o gozo do Senhor. Tá? Que nós possamos ser esses servos, bom e fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu vou pedir para a Débora observar se tem algum pedido de oração. Se não tem, encerra aí e vamos fazer.